Olá, o tema do programa Gestão Eficaz de hoje é a produtividade como estratégia para o crescimento das empresas. E para conversar sobre esse assunto, nós temos hoje aqui conosco o professor Luiz Saavedra. Olá, professor, bem-vindo novamente ao programa. Olá, Paulo, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Prazer é nosso. O professor Luiz Saavedra é graduado em engenharia, tem pós-graduação em Finanças e Planejamento e em Gestão de Negócios. Possui MBA Executivo em Gestão de Equipes e mestrado em Administração Estratégica. Como profissional, possui também 20 anos de experiência na gestão de empresas multinacionais de grande porte nos setores industrial e de serviços. É consultor empresarial, sócio da Saavedra Consultoria e Treinamento e professor em programas de graduação, MBAs e pós-graduação em Administração de Empresas. Professor, por que a produtividade é tida como uma alavancagem do crescimento das empresas? Olha, Paula, nós temos que lembrar que o Brasil passou muito bem pela crise de 2009, a crise econômica mundial. E estes efeitos negativos já foram absorvidos pelo mercado e as empresas já estão no processo de crescimento já há alguns meses. E as empresas estão percebendo que nós entramos em uma outra crise, que é a crise da mão de obra. Nós não estamos encontrando mão de obra qualificada no mercado de trabalho para suportar o crescimento das empresas. O empresário hoje, que ele precisa de novas pessoas para o seu quadro de trabalho e busca essas pessoas no mercado, ele já percebeu como é difícil encontrar pessoas com o perfil adequado, com a experiência adequada, com o conhecimento adequado. O Brasil hoje tem um déficit de 8, 10 milhões de profissionais. Levaremos alguns anos para formar estes 8 ou 10 milhões de profissionais. E até lá, a única saída que nós temos é focar na produtividade das nossas empresas, fazer com que o que nós temos de estrutura nas nossas empresas em termos de instalação, em termos de pessoas, possa ser melhor aproveitado, para que, com este melhor aproveitamento, alavanque o crescimento que vem com os novos pedidos, que vem com os novos clientes, que vem com os novos negócios, com as novas oportunidades de negócio. E o empresário hoje, o empresário que está nos assistindo hoje, quando ele vai contratar uma pessoa, ele sabe que não tem gente nova no mercado. As pessoas que estão no mercado já estão empregadas e começa um jogo de atrair bons funcionários do concorrente. Reter os talentos que já estão na empresa. Reter os talentos que estão na empresa, mas o crescimento, ele precisa vir alavancado com mais mão de obra, porque a produtividade é baixa. E quando você começa a trazer gente do concorrente, essas pessoas vêm a peso de ouro. E elas ficam até um outro concorrente fazer uma proposta para elas. E aí elas saem. E aí você entra nesse problema que você falou, da retenção de pessoas, que fica cada vez mais difícil. Então, o foco da produtividade, ele realmente passa a ser primordial nesse momento, para que a gente possa ter um crescimento sustentável com os recursos que nós temos nas empresas. E as empresas têm bons recursos. Precisamos aproveitá-los melhor. Professor, como o Brasil tem se preparado para crescer com base na produtividade? O Brasil está tendo ações nesse sentido? Olha, o Brasil tem muitos programas hoje, e já há 20 anos, que nós falamos de qualidade e produtividade nas empresas. Mas nós precisamos lembrar que esses programas focaram muito mais na qualidade do que na produtividade. E isso é muito bom, porque isso levou o Brasil a uma posição de destaque mundial em termos de qualidade de produto fornecido em vários setores. A indústria automobilística é um dos exemplos. O padrão de qualidade de fabricação dos nossos automóveis aqui é um padrão global. Mas isso fez com que o foco na produtividade fosse menor. As indústrias até focaram de forma técnica a melhoria da produtividade nestes últimos 20 anos. Mas se você pegar setores como o de serviços ou o comércio, as grandes empresas varejistas, de distribuição, atacadistas, essas empresas trataram, com raras exceções, trataram de forma muito pouco técnica a questão da produtividade. E aí a gente começa a perceber que existe uma necessidade do foco de produtividade para os próximos 20 anos. Se o nome do jogo dos últimos 20 anos foi qualidade,
o nome do jogo dos próximos 20 anos será produtividade. Então, o grande desafio será manter essa qualidade, mas produzir com um número maior, aumentar, na verdade, a produtividade. É isso mesmo. As empresas ganharam muito em qualidade, temos empresas que são modelos mundiais de qualidade. Nós precisamos pensar de forma mais sistêmica os nossos recursos, né? E temos que pensar maneiras de, mantendo a excelente qualidade que nós temos hoje, aproveitarmos melhor estes recursos, para termos uma maior capacidade de atendimento dos nossos clientes, mantendo a qualidade e melhorando, se possível, e trazendo mais negócios para a empresa, sem aumentar os recursos que nós utilizamos. Então, a produtividade sistêmica vai ajudar as empresas nesse cenário tão competitivo em que vivemos hoje, cenário global de competitividade. Olha, esse é um ponto muito importante, né, falar de produtividade sistêmica, né, nesse momento em que a produtividade volta à cena, porque tradicionalmente nós temos falado de produtividade nas linhas de produção. Nós temos falado de produtividade nas indústrias, na maneira de fazer com que uma linha de produção produza mais bens, né, de uma forma mais eficaz, mais eficiente. E quando nós olhamos a produtividade sistêmica, nós olhamos para o ciclo empresarial. Né? E o ciclo empresarial, ele não se resume só à linha de produção ou à operação do serviço. Né, para as empresas de serviço. O ciclo empresarial começa lá na aquisição de materiais, de insumos para a empresa, no processo de logística, obviamente passa pelos processos de produção, pelos processos de operação de serviço, mas ele se estende para os processos de comercialização, para os processos administrativos da empresa, para o processo de recebimento do pagamento pelos produtos e serviços. Né? Então, quando nós olhamos o processo empresarial de ponta a ponta, não só aquele foco de produção ou de operação de serviço que tradicionalmente se olha quando fala de produtividade, nós podemos falar de produtividade sistêmica. E nós temos que lembrar que muitas empresas que têm gargalos de recursos e não conseguem crescer, muitas vezes têm áreas de produção e áreas de operação muito bem estruturadas. E esses gargalos, eles não estão nessas áreas tradicionais. Geralmente, nós podemos encontrar gargalos em áreas comerciais, nas áreas de tratamento de pedidos, nas áreas de logística. Então, nós precisamos olhar de forma sistêmica essa questão da produtividade e entender que os gargalos não estão somente nas áreas tradicionais de produção e operação. Podem estar em qualquer elo da cadeia interna da empresa. Preciso ter um olhar atento, então. Ah, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Nós estamos conversando hoje sobre a produtividade como estratégia de crescimento das empresas, hoje com o professor Luiz Saavedra. Você que nos assiste, não saia daí, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons, inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA,
uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre produtividade como fator de crescimento das empresas, hoje com o professor Luiz Saavedra. Professor, como deve ser o trabalho da produtividade sistêmica, como deve ser o foco desse trabalho dentro das organizações? Olha, toda vez que o empresário quiser trabalhar a produtividade sistêmica nas suas operações, e aí eu estou falando de operações industriais, tipicamente falando, mas nós temos que lembrar das operações de serviços e nós temos que lembrar também das operações comerciais, né? Empresas de comércio que também sofrem com este problema, que é a baixa produtividade e a dificuldade de alavancar seu crescimento por conta disso. Quando nós, um empresário, quando nós discutimos com o empresário a questão da produtividade sistêmica, nós abordamos 5 aspectos que normalmente se olha, né? O primeiro aspecto são as técnicas da execução da empresa. A empresa precisa ser executada, ela precisa ser construída todos os dias do ponto de vista de resultado. E existem técnicas para isso. Algumas empresas conseguem executar o seu trabalho de uma forma mais eficaz, outras de forma menos eficaz. Um outro ponto são as pessoas, né? E aí nós temos que dividir o time de pessoas dos grupos de trabalho e o time de pessoas de gestão. Depois nós temos que falar dos recursos, a questão da sustentabilidade dos recursos da empresa. Também falamos das instalações da empresa e, por fim, dos estoques. Mas eu diria para você o seguinte, se nós quisermos dar um tratamento de impacto na empresa, para que ela rapidamente possa perceber as vantagens de aumentar a sua produtividade rapidamente, nós trabalharíamos com 3 focos, basicamente, né? O primeiro foco são as técnicas de execução, o segundo foco, as pessoas, e o terceiro foco, a questão da sustentabilidade de materiais. Com esses 3 focos, com um trabalho bem estruturado e rápido, a gente consegue perceber resultados muito significativos. O professor falou para termos foco em relação às pessoas. Como o empresário deve olhar para as pessoas, pensando na produtividade de sua empresa? Olha, a primeira coisa que nós temos que pensar quando olhamos para as pessoas é que não existe uma fórmula mágica através de uma palestra de 1 hora que vai fazer um processo de motivação continuado para as pessoas. Né? Não existe mágica, né? O que existe é muito trabalho. Obviamente que quando a gente faz palestras de motivação, as pessoas sentem uma energia, né? E se abrem para um processo de mudança. Mas essa energia, ela é fugaz, ela acaba em algum momento e a partir daí você tem que ter técnicas de extrair o melhor das pessoas. Eu diria para você o seguinte, quando nós falamos de times de trabalho, nós precisamos entender quais são os estilos de comportamento das pessoas para que elas possam trabalhar em funções adequadas ao seu estilo pessoal de comportamento. Hoje, quando nós falamos de estilos de comportamento, nós falamos basicamente de 4 estilos, né? O primeiro estilo de comportamento, e antes de falar do primeiro estilo, todos nós fazemos parte de um destes 4 estilos, né? Existem várias classificações, eu uso essa que eu vou falar para você agora. O primeiro estilo é o racional, que são pessoas muito objetivas, pessoas muito focadas em planejamento, pessoas que gostam de números, pessoas que gostam de dados, de informações, de fazer análises, pessoas que gostam de fazer trabalhos concentrados, pessoas que assumem pouco risco, mas quando tomam uma decisão, essa decisão geralmente tende a ser muito acertada, e são pessoas que gostam de ambientes muito controlados. Nós temos que entender pessoas com este perfil e colocá-las em funções que se adequem a esse perfil. O segundo estilo é o estilo emocional. O estilo emocional é um estilo agregador de pessoas. São aquelas pessoas que gostam de trabalhar com equipes, são aquelas pessoas que gostam de atividades de relacionamento, são aquelas pessoas que gostam de trabalhar o conflito, resolver os conflitos e ajudar as pessoas a passar através dos conflitos para ter uma atitude mais positiva. O terceiro estilo é o estilo
inovador, né? Pessoas que gostam de coisas novas, pessoas que gostam de ter ideias, pessoas que gostam de implementar ideias novas, pessoas que gostam de pensar no futuro, pessoas que não gostam da rotina, pessoas que gostam menos de planejamento e que nas empresas nós temos muito espaço para esse tipo de pessoa. E o quarto estilo é o estilo empreendedor interno, né? O estilo de pessoa que é direta, é uma pessoa focada em resultado, é uma pessoa preocupada em fazer as coisas acontecerem, é uma pessoa realmente focada na execução do que deve ser feito e muitas vezes, com alguns defeitos, planeja menos, assume mais riscos, mas é um estilo muito importante nas organizações. Olha, nós temos 4 tipos de pessoas diferentes. Se nós colocarmos uma pessoa racional para fazer um trabalho de inovação, não vai dar certo. Provavelmente a produtividade será baixíssima, porque essa pessoa gosta de um ambiente extremamente controlado, previsível, e um ambiente de inovação é um ambiente imprevisível, né? Um ambiente que não existe, imprevisível do ponto de vista de que ele não existe. Então, da mesma forma, se você pegar alguém inovativo, inovador, alguém inventivo e colocar para fazer uma atividade de controle operacional com relatórios financeiros, essa pessoa vai ter uma produtividade muito baixa, porque ela não gosta de regras, ela não gosta de procedimentos, ela gosta do novo, de coisas que não existem. Então, o primeiro foco é esse. E o segundo foco, para a gente fechar esse ponto das pessoas, é cuidar do grupo de gestores. Nós precisamos realmente fazer um trabalho de desenvolvimento gerencial com os nossos gestores. O empresário sabe que muitos dos gestores dele eram excelentes funcionários técnicos, que faziam muito bem o seu trabalho, ganharam um ajudante, ganharam um outro ajudante, e de repente esse funcionário técnico se viu na função de supervisor de 3, 4, 5, 8 ajudantes, sem a menor carga gerencial do ponto de vista de formação, para cuidar dessas pessoas. E, de repente, ele deixou de fazer o trabalho técnico, que ele fazia muito bem, para fazer um trabalho de gestão de pessoas que ele não sabe. Então, nós temos que fazer o desenvolvimento gerencial deste grupo de gestores também. Se a gente focar esses 2 ramos de pessoas, né, ramo de equipes de trabalho, o ramo de equipe de gestão, acho que a gente pode dar um bom passo. O líder, então, deve estar atento ao perfil das pessoas e saber colocá-las no lugar certo, né? Ah, não tenha dúvida. Não, e esse é um trabalho muito técnico, e não muito é um trabalho difícil, intuitivo, né? E muito difícil. Geralmente, os empresários precisam de ajuda para fazer esse tipo de trabalho. Você que está nos assistindo, acompanhe a entrevista com o professor Luiz Saavedra sobre produtividade. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, em um minutinho só estamos de volta. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta conversando hoje sobre produtividade como estratégia para o crescimento das empresas, das organizações. Professor Luiz, como os recursos podem influenciar uma boa ou uma baixa produtividade na empresa? Olha, quando nós falamos dos recursos, nós não podemos deixar de falar de sustentabilidade. A sustentabilidade é um assunto, a gestão sustentável é um assunto que está cada vez mais presente no dia a dia das empresas. Infelizmente, até agora, nós pensamos os recursos das empresas como recursos inesgotáveis. E isso não é verdade, né? Os recursos são finitos e um grande exemplo que nós estamos vendo agora é a questão dos recursos humanos, né? Acabou. E isso acontece com todos os outros tipos de recursos que nós usamos, né? Os recursos materiais, quando nós falamos da água, um bem tão precioso e tão pouco cuidado hoje em dia. E esta visão de olhar o recurso como um recurso inesgotável levou
levou as empresas a ter um comportamento de desperdício, né? Os programas de qualidade trataram a questão do desperdício, ele realmente tem sido tratado, mas ele ainda é muito presente nas empresas. E, nesse momento, o maior desperdício que nós não podemos suportar nas empresas é o desperdício de tempo. O tempo realmente é implacável para processos ineficientes. Então, tratar os recursos de uma forma sustentável é muito importante. Quando uma empresa adota programas de sustentabilidade nas suas operações, programas simples, né, de combate ao desperdício de materiais, combate ao desperdício de água, que é tão pouco tratada hoje em dia do ponto de vista técnico nas empresas, combate ao desperdício de dinheiro, as empresas geram inconscientemente uma atitude para o não desperdício de tempo. Porque quando você gera esta cultura de não desperdício, essa cultura não escolhe o que não deve ser desperdiçado. Então, as pessoas naturalmente começam a entender inconscientemente, naturalmente, tudo o que elas podem estar desperdiçando e começam a fazer savings, né? Começam a fazer economias. As empresas que têm uma atitude sustentável tendem a ter uma maior produtividade, porque as pessoas estão atentas aos desperdícios. E quando nós falamos de produtividade, nós sem dúvida nenhuma estamos falando de desperdício de recursos físicos, naturais, financeiros, mas nós também estamos falando do combate ao desperdício de tempo. Professor, falando de produtividade, a gente não pode deixar de citar os processos de execução da gestão. O que eles têm a ver com a produtividade, como eles podem melhorar a produtividade da empresa? Nós precisamos entender como os processos funcionam na empresa. Precisamos mapear esses processos. Num alto nível, não num nível de detalhe muito grande, mas nós precisamos entender qual é o fluxo do capital, dos materiais, da energia das pessoas ao longo das operações da empresa. Para que nós precisamos entender isso? Para linkar a esses processos 5 objetivos importantes da empresa. Geralmente as empresas conseguem definir 5 grandes objetivos, 5 grandes metas e linkar essas metas aos seus processos internos de trabalho. As empresas falham muito nesse processo de definição da meta, que é o primeiro passo para a gente falar de controle de produtividade. Essas metas precisam ser mensuráveis, nós precisamos extrair o resultado do trabalho que vai gerar um número a ser comparado com a meta. Então, isso precisa ser mensurável, isso precisa ser numérico, isso precisa ter data para cumprimento. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é desdobrar esses 5 objetivos, essas 5 grandes metas da empresa, para metas de grupos de trabalho e até para metas individuais. As empresas falham muito nisso também. Elas têm grandes metas em alguns momentos são metas não muito mensuráveis, mas dificilmente elas conseguem desdobrar isso para as equipes de trabalho. E esse desdobramento é importante por quê? Porque este desdobramento da meta para as equipes de trabalho precisa ter uma conotação de que esta é a contribuição de cada pessoa, de cada equipe, para aquelas 5 grandes metas da empresa. Quando nós conseguimos fazer isso, nós juntamos isso com tudo que nós falamos até agora, em termos de sustentabilidade, em termos de pessoas, e fazemos uma convergência da energia, do trabalho, daquele conjunto, para uma atividade mais eficaz. Mas não para por aí. Um outro ponto onde as empresas falham muito é a questão da prestação de contas. E eu não estou falando da prestação de contas do financeiro, do dinheiro, eu estou falando da prestação de conta das metas. O empresário, o gestor, ele precisa estabelecer um processo, uma rotina onde seus subordinados prestam contas a ele das suas metas, ele presta contas ao dono da empresa, à diretoria da empresa, sobre as suas metas. Este processo de prestação de contas, ele é fundamental para a gente entender aonde que nós estamos tendo os gargalos, não de produtividade, os gargalos de execução. Aliado a esse processo de acompanhamento frequente e organizado
Isso não pode ser um processo desorganizado e aleatório. Ele tem que ter uma agenda, ele tem que ter um compromisso, ele tem que ter data, hora e lugar, nem que seja um lugar virtual por telefone, videoconferência, reunião por telefone, mas ele precisa ter uma agenda. Paralelo a isso, nós precisamos revisar os processos de trabalho aonde estes objetivos não estão sendo atingidos. E essa revisão, ela precisa alavancar melhorias de processo, melhorias de gestão, melhorias de atitudes. E quando nós falamos de melhoria, nós falamos de um outro fator que também atrapalha a execução das empresas, que é como implementar as melhorias. As empresas não usam uma disciplina de gerenciamento de projeto. Principalmente as pequenas, médias empresas acham que esse negócio de projeto é coisa para grande empresa, que a pequena empresa, a média empresa não precisa disso, mas isso não é verdade, né? As técnicas de implantação de projeto, elas precisam ser aplicadas para os pequenos projetos, para as pequenas melhorias. Para quê? Para que essa implementação seja eficaz, para que essa implementação realmente transforme um processo ruim num processo melhor. E as empresas não têm essa disciplina. Da mesma forma, como eu falei que nós temos que ter uma disciplina para a prestação de contas em relação às metas, neste mesmo evento, nós temos que ter a disciplina de acompanhamento da implementação das melhorias que estão nos processos que estão atrapalhando o cumprimento das metas. Se a gente não tiver esse ciclo da gestão, a execução falhará. Sem dúvida nenhuma, o primeiro aspecto negativo é uma baixa produtividade, é refazer coisas que já foram feitas, mas o grande impacto é você não ter capacidade para atender novos pedidos. Você não ter capacidade de atender novos clientes. O cliente te liga, o cliente atual quer pedidos maiores e você, com dor no coração, eu entendo a dor do empresário, diz não posso te atender, estou lotado, estou cheio, minha capacidade está no limite, não tenho. Isso é muito difícil para o empresário. Então, a grande consequência ruim desse processo de má execução empresarial é um não para o cliente, né? E isso é péssimo, né? É horrível. Eu sinto a dor do empresário quando ele diz um não para o cliente. Que bom que o empresário está com sua capacidade cheia, né? Mas ele poderia aceitar mais um pedido, ele poderia atender mais um cliente. E por conta dessa má execução, isso realmente não acontece. Ô, Paula, é um prazer estar aqui com vocês. Paula, agradeço muito a oportunidade, porque é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, né? Existem muitas pessoas que precisam dessa ajuda, precisam de ouvir essas coisas. Para quê? Para que tenham uma luz, né, e possam melhorar suas empresas, dar mais emprego, gerar movimento na economia. E esse programa é muito importante por isso. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que está nos assistindo, mais uma vez, obrigada pela companhia. Termina assim mais um programa Gestão Eficaz. Semana que vem estaremos de volta com outra entrevista.